E aí galera, beleza? Aqui é o Frank e a videoaula de hoje é a continuação do vídeo anterior sobre estatística, tá ok? Nesse vídeo a gente vai aprender o que são as medidas de dispersão e centralização. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu dar um recado que eu não falei no vídeo anterior, tá? Eu estou usando como referência para esses vídeos de estatística o livro Fundamentos de Matemática Elementar do Gelson Iese, tá? Esse é um livro muito bom, se você quiser se aprofundar mais no estudo da estatística, tá aí a indicação, muito bom, ok? Então, vamos começar. Bom, o que é que a gente vai estudar nesse vídeo, né? Eu já falei que são essas medidas de centralização e dispersão. As de centralização que a gente vai estudar são a média, a mediana e a moda nessa ordem, tá ok? E as medidas de dispersão que a gente vai estudar são a variância e o desvio padrão. Então, vamos começar com a média nessa ordem que está aí, ok? A primeira das medidas de centralização que a gente vai estudar é a média aritmética. Essa que é a média mais conhecida entre a gente, né? A gente volta e meia está usando esse tipo de média aí, tá? Então, considere x como sendo uma variável quantitativa. Lembram lá o que é a variável quantitativa? Se não lembram, dê uma olhada no vídeo anterior aí, estatística 1, tá ok? Então, se x é uma variável quantitativa e x1, x2, x3, xn, etc. são os valores que essa variável toma, como a gente calcula a média aritmética, né? Eu estou chamando a média aritmética por xm, como você está vendo aí. Então, a fórmula para calcular a média aritmética é essa daqui. Xm, que é a média, é a soma de todos os valores que essa variável assume, ou seja, x1, x2, x3, x4, etc. até xn. E essa soma é dividida pelo número de valores que ela assumiu. Por exemplo, se para a variável x eu tive 5 valores, então a média é a soma desses 5 valores dividido por 5. Por que 5? Porque 5 é o número de valores que essa variável assumiu. Okay? Bom, vou dar um exemplo aqui, exemplo prático. Então considere que a variável que a gente está trabalhando é frequência de visitas ao shopping por mês, tá? E os valores que a gente obteve para essa variável foram esses daqui: 10, 5, 8, 15, 2, 13. Então, como seria calculada a média aritmética desses valores? Então, como eu falei, a média aritmética é a soma de todos esses valores e essa soma é dividida pelo número de valores. Como você pode ver aí, nós temos 6 valores, né? Então, no numerador da fração, nós temos a soma desses 6 valores e o denominador é o número 6, que é o número de valores, tá? Então a soma deu 54 dividido por 6, que é igual a 9. Então 9 é a nossa média aritmética. Bom, e o que significa a média aritmética? Bom, a média ela vai te dar uma informação resumida sobre um conjunto de valores. Geralmente ela pega um conjunto de valores e centraliza esse valor, tá ok? Por exemplo, ali no exemplo anterior a gente tinha 6 valores, tá? Variados, e a nossa média é um valor mais ou menos no meio entre esse conjunto de valores, ok? Então, para que serve, né? Para que é usada a média aritmética? Para dar uma informação resumida, como eu já falei, dos dados obtidos sobre uma variável, ok? Passando. Bom, um outro tipo de média que a gente vai ver é a média ponderada, né? Que ela é muito parecida com a média aritmética, só que ela tem um detalhezinho. Vamos ver que detalhe é esse. Então, de novo, seja x uma variável que assume valores x1, x2, x3, etc, xn, e p1, p2, p3 até pn são os seus pesos, tá? Então, cada valor desse x1, x2, x3 assume pesos, tem cada valor desse tem um peso, P1, P2, P3, Pn, ok? Então, como a gente calcula a média ponderada desses valores? A média ponderada eu estou chamando de XP, ok? Então, a fórmula é essa aqui, a média ponderada XP vai ser cada valor que você obteve da variável x multiplicado pelo seu respectivo peso. Você pode ver aqui nessa fórmula que x1, que é o valor, vamos dizer assim, número 1 da variável x,
está multiplicado pelo seu peso, que a gente chamou aqui de peso 1. Então, x1 vezes o seu peso P1 mais x2 vezes o seu peso P2 e assim por diante, tá? Tudo isso vai ser dividido pela soma de todos os pesos P1, P2 até Pn, ok? Eu vou dar um exemplo, mas antes eu queria dizer que esse tipo de média ele é usado por algumas escolas, alguns colégios, tá? Que atribuem pesos a algumas notas. Por exemplo, tem escola que atribui peso maior para a última nota do ano, tá? Quer dizer que essa última nota do ano é a nota mais importante, por isso que ela pesa mais. Então, o cálculo feito da média dessa nota é um cálculo feito por média ponderada, tá? Mas vamos ver um exemplo, vai ficar bem mais claro nele. Então, considere nesse exemplo aqui que a minha variável são notas semestrais, tá, ok? Então, nós temos aqui esses seguintes valores. Primeira nota 7,5, segunda nota 6, terceira nota 9 e quarta nota 4. E cada nota dessa tem o seu respectivo peso, ou seja, a primeira nota tem peso 1, a segunda peso 2, a terceira peso 3 e a quarta peso 4. Tá? Então, como eu calcularia a média ponderada dessas notas, já que as notas têm pesos, né? Por isso tem que ser média ponderada. Então, a média ponderada é dada por XP, que é a média ponderada, vai ser 7,5, que é a primeira nota, multiplicado pelo seu peso, que é 1, somado com a segunda nota, que é 6, multiplicada pelo seu peso, que é 2, e assim sucessivamente. Ok? Tudo isso dividido por 10, que é a soma de todos os pesos. Tá? Se você somar 4 com 3, com 2, com 1, vai dar 10. Então, nosso resultado aí foi 62,5 no numerador, dividido por 10, isso é igual a 6,25. O que isso quer dizer? Quer dizer que a média final desse aluno, a média ponderada desse aluno com essas notas foi 6,25. Observe uma outra coisa. Perceba que as 3 primeiras notas desse aluno foram notas boas, mas perceba que a última nota, que era a nota que tinha peso 4, ou seja, era a nota que era a mais importante, ele tirou 4. Ou seja, essa nota que ele tirou 4 pesou muito no final das contas, né? No final da média, ele ficou com 6,25. Por quê? Porque ele tirou uma nota baixa numa prova que tinha o peso maior, peso 4. Ok? Então, prosseguindo. A próxima medida de centralização que a gente vai estudar é a mediana. Então, vamos ver o que é mediana. Primeiro, eu vou dar um exemplo para depois dar a definição do que é mediana. Então, fica mais fácil de entender dessa forma. Então, vamos considerar esse exemplo daí. Considere que numa pesquisa realizada com moradores de uma comunidade, os valores obtidos para a variável peso em quilogramas foram. Então, foram perguntadas a conjunto de pessoas o seu peso, né, que a gente está considerando como variável. E os resultados foram esses daqui: 50, 57, 63, 60 e por aí vai. Temos aí um conjunto de 13 valores para essa variável, certo? Então, observe primeiro que se a gente fosse calcular a média aritmética, como a gente aprendeu agora há pouco, né, seria somar todos esses valores aí e dividir pelo número de valores, que é 13, a gente teria uma média igual a 71,6, tá? Então, 71,6 para a gente não é uma medida que está exatamente no centro, né? Perceba que o menor valor aí é 45 e o maior valor 150, tá? E a gente obteve uma média de 71,6, que não está bem ali no meio, né? Então, assim, por que isso acontece? Acontece porque a gente tem aí, dentre todos esses valores aí, esses 13 valores, um valor que é um valor que está muito alto, além dos outros, tá? Ele é valor discrepante, a gente diz assim, né? Falando difícil, que é o 150, né? Pode perceber que a média dos valores aí fica entre 63, 65, alguns são 70 e poucos, mas tem esse 150 aí, né, que está bem acima dos demais, né? Então, é por isso que esse número termina afetando na média aritmética. E é por isso também que a média aritmética termina não sendo o melhor valor aqui, a melhor medida para esse tipo de problema, tá? Por isso que a gente vai usar a mediana nesse tipo de caso. Então, justamente o 150 e o 45 são os valores mais discrepantes aí desses valores, tá ok? Então, como a gente usa a mediana?
mediana, a gente vai considerar por essa variável aí, essa incógnita ME, tá? É o conjunto dos valores ordenados de uma variável cujo valor central vai ser a mediana. Então, observe, a gente tinha lá aquele conjunto de valores, né? 13 valores. A mediana vai ser o valor do meio deles, tá? Você vai ordenar aqueles valores lá e a mediana vai ser o valor do meio. Vamos ilustrar isso, né? Aqui eu ordenei aqueles valores que a gente obteve na tela anterior. Então, tá em ordem crescente. Observe que como são 13, não é um número ímpar, tem um valor no meio, né? O valor central, que é exatamente o 63, certo? Então, de cara, o 63 ele vai ser a nossa mediana, tá ok? Bem fácil, bem simples. Então, toda vez que o conjunto de valores for ímpar que a gente tiver, né? O valor da mediana é o valor do centro, que nesse caso foi o 63, tá? Mas Franklin, e se o conjunto de valores que eu tiver for par, quem vai ser a mediana? Boa pergunta. Nesse caso, quando o conjunto é um número par, né, o conjunto de valores é um número par, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores do meio, tá ok? Vamos ver como é que vai funcionar isso, tá? Então, vou colocar aqui um outro exemplo, tá? Eu botei quase os mesmos valores, só que eu acrescentei mais um valor aí, tá? Eu acrescentei os 75 aí. Então, em vez de 13 valores, agora a gente tem 14 valores, tá? E a gente não tem o valor do centro, né? O valor central, totalmente no centro. Mas a gente tem que dois valores aí estão no meio, que são o 63 e o 66. Nesse caso, quem vai ser a mediana, né? Vai ser a média aritmética entre o 63 e o 66, que vai ser exatamente 64,5, tá? Eu coloquei ali no parêntese a mediana, como calculo, né? A média aritmética ali, ó, 63 com 66, divide por 2 dá 64,5. Então, nesse caso, quando o conjunto de números que eu tenho é par, a mediana vai ser dada pela média aritmética dos dois valores centrais, tá ok? Bem simples, passando. A terceira medida de centralização que a gente vai estudar é a moda, tá? Então, o que vem a ser a moda? A moda eu acho que é a mais fácil de todas as medidas, tanto de dispersão quanto de centralização. Então, a moda nada mais é do que o valor que a variável assume o maior número de vezes, tá? Nada mais do que isso. Então, observe, se você tem esse conjunto aí de valores, né? Nós temos aí 4, 8, 9 valores, né? Quem seria a moda? A moda vai ser o valor que aparece mais vezes no conjunto. Observe que o valor que aparece mais vezes é o 11, né? Que aparece 3 vezes. Então, a moda vai ser igual a 11. Por quê? Porque o 11 é o valor que aparece mais vezes nesse conjunto aí, tá ok? Mas eu posso ter um outro problema, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Tenho esse conjunto de valores agora. Observe que o 11 aparece duas vezes, assim como o 7 também aparece duas vezes. E agora, quem vai ser a moda? O 11 ou o 7? Bem, quando isso acontecer, a gente diz que a moda vale 11 e 7, né? A gente diz que essa distribuição aí é uma distribuição bimodal. Nós temos duas modas, né? Porque dois valores aparecem a maior quantidade de vezes no conjunto inteiro. Nesse caso aí, foi o 7 e o 11, tá ok? É bem fácil, como eu tinha falado, a moda não tem como errar, beleza? Passando. Vamos falar agora das medidas de dispersão, tá ok? Você deve ter notado que quando a gente falou da moda, da mediana, das médias ponderada e aritmética, essas médias elas servem para centralizar o valor que a gente tem, né? A gente tem um conjunto de valores, então essas médias elas dão um valor central com relação a esse conjunto de valores. As medidas de dispersão vão nos dar quanto que esses valores podem variar, tá? De um conjunto de valores, tá? A gente vai entender isso melhor mais à frente. Vamos prosseguir. A primeira medida de dispersão que a gente vai estudar é a variância, tá? Então, para entender a variância, também vou colocar primeiro o exemplo e depois a definição dela. Vamos considerar esse exemplo aí. Suponhamos que, a fim de realizar um estudo, uma grande empresa do ramo alimentício distribui R$100 a 4 voluntários com o objetivo de observar como essas pessoas gastam essa quantia durante o mês. Ao fim do mês, os dados obtidos foram os seguintes. Então, entenderam bem o problema? Essa empresa queria realizar uma pesquisa
queria observar como essas pessoas gastavam R$100 durante um mês inteiro, tá? Então ela distribuiu R$100 para essas pessoas e fez o acompanhamento. Os resultados foram os seguintes. Nossa tabela está dada aí. Os valores numéricos que vocês estão vendo nessa tabela são dados em reais, tá ok? Então as linhas correspondem aos voluntários, né? Voluntário A, B, C e D. E as colunas são as semanas, primeira semana do mês, segunda, terceira e quarta, tá ok? Observe uma coisa, olhe primeiro para o voluntário B. O voluntário B, ele gastou R$25 na primeira semana, na segunda, na terceira e na quarta, né? Então ele teve aí uma média fixa aí de gasto desses R$100 que ele ganhou, tá? Já os outros voluntários tiveram um ritmo variado de gasto, né? O voluntário A, por exemplo, gastou na primeira semana 30, na segunda 30, terceira 20, na quarta 20, né? Foi mais ou menos linear. Começou gastando mais no começo e menos no final. Já o voluntário D, ele foi mais irregular, né? Ele gastou 5 na primeira semana, na segunda gastou 50, já subiu um pouco. Na terceira ele gastou 20, na quarta ele gastou 25. Percebe uma coisa? Percebe que se a gente fizer a média aritmética para os 4 voluntários, a média vai ser igual para todos, né? Porque a média aritmética mesmo é somar todos os valores e dividir pelo número de valores, né? Então, se você somar aí os valores de qualquer um dos voluntários, sempre vai dar 100, né? Porque eles receberam R$100 para gastar. Dividido por 4 vai dar 25. Então, a média para todos eles é igual, é 25, tá ok? Mas se a gente considerar só a média aritmética para esse conjunto de valores aí de cada voluntário, a gente vai perder algumas informações importantes, né, acerca desse estudo. Por exemplo, a variação dos gastos semanais, né, de cada um deles. Tudo bem que cada um, a média de gastos de cada um foi 25, né? A gente sabe isso pela média aritmética. Mas seria interessante saber a variação do gasto deles, né, já que cada caso, cada voluntário teve um tipo de gasto diferente durante o mês. Então é exatamente por isso que a gente calcula a variância, né? A variância vai nos dar isso. Qual foi o grau de variação de uma semana a outra aí de cada voluntário? Então, o que seria a variância, né? A definição de variância, né? Considere x como sendo uma variável quantitativa e x1, x2, x3, etc. os valores que essa variável assume. Seja também xm, que a gente também já conhece, a mediana desses valores, tá? A variância, que eu vou representar por essa sigla aí, var, e o x entre parênteses, é dada por essa fórmula daqui, né? É uma fórmula um pouco grande, mas ela não é difícil de ser entendida. Vamos por partes, né? Olhe para o primeiro parêntese aqui do numerador dessa fórmula. A gente tem aqui x1 está sendo subtraído da média aritmética, né? Quem é x1 mesmo? x1 é o primeiro valor que a variável x assume no seu conjunto de valores, tá? Essa diferença está sendo elevada ao quadrado, ok? Isso somado com o segundo parêntese. O que tem no segundo parêntese? É o x2, que é o segundo valor que a variável assume, menos a média aritmética de todos esses valores. Isso também é elevado ao quadrado, tá? E isso vai se estendendo dependendo de quantos valores essa variável assume, certo? Sempre seguindo esse mesmo raciocínio. Isso no numerador. Tudo isso, toda essa soma está sendo dividida pelo número de valores que a variável assume, tá? Então ela se assemelha um pouco aí com a média aritmética, certo? Só que a gente tem que prestar atenção nesses parênteses, é sempre o valor que a variável assume subtraído da média aritmética desses valores e elevado ao quadrado, tá ok? Vamos ver um exemplo, o exemplo sempre fica tudo mais claro. Então considere os dois primeiros voluntários, né? Daquele exemplo que eu dei dos R$100. Então voluntário A e voluntário B, como seria calculada a variância para esses dois cidadãos aí, né? Então olha a fórmula, já vou botar e vou explicar em cima da fórmula, né? Olhe para o primeiro parêntese. O primeiro valor, que é o da esquerda, que é o 30, né? É o primeiro valor que a variável assume para o voluntário A. Ele gastou na primeira semana R$30, tá ok? E esse 30 está sendo subtraído do 25, que é justamente a média aritmética de todos os valores, lembra lá? Se você está esquecido, volta um pouco no vídeo aí e confere lá os valores, tá ok? E essa diferença ela ainda está elevada ao quadrado, então, no final das contas, o primeiro parêntese está 30 menos 25, isso é elevado ao quadrado, tá ok?
somado com o segundo parêntese, o que é que vai ter lá? Vai ser o segundo valor que a variável do voluntário A assume, que foi 30 também. Ele também gastou R$30 na segunda semana, tá? Subtraída da média aritmética dos valores, que foi 25. E essa diferença é elevada ao quadrado. E assim sucessivamente, como foram 4 semanas, né? Então, na primeira semana ele gastou 30, na segunda 30, na terceira 20 e na quarta 20, tá ok? Não importa se dentro do parêntese ficar um valor negativo, porque quando ele for elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo de novo, certo? Toda essa soma do numerador está sendo dividida por 4, por quê? Porque foram 4 valores diferentes que a variável assumiu, beleza? Então, fazendo as contas aí, você observa que o somatório dessas coisas que estão dentro dos parênteses deu 100, né? 100 dividido por 4 igual a 25, certo? Então 25 para o voluntário A foi a variância, tá? Do gasto dele. Olhe para o voluntário B, a gente tem aí o mesmo caso, a mesma forma foi distribuída aí nessa conta aí para o voluntário B. Dentro do primeiro parêntese tem o primeiro valor da variável que ele gastou, que foi R$25, subtraído de 25, que foi a média aritmética dos valores. Lembra que o voluntário B ele gastou 25 em todas as semanas do mês. Lembra disso? Então, no final das contas, dentro dos parênteses a gente tem sempre 25 menos 25, que é igual a 0, e 0 ao quadrado é igual a 0. Totalizando no final, 0 foi o resultado que a gente obteve. Isso significa? Significa que a média de gasto do voluntário B não variou, não existe variância, né? A variância foi nula, aí, justamente porque ele manteve um ritmo constante de gasto, certo? Então faz sentido a variância ser 0 para o voluntário B. Só finalizando aqui, para o voluntário C e voluntário D, o processo é o mesmo, tá? Para o voluntário C a variância foi 87,5 e para o voluntário D a variância foi de 262,5, que também faz sentido, né? A variância maior aí dentre os 4 foi a do voluntário D. Lembra que lá na tabela ele foi o voluntário que teve a maior variação de gasto, né? Na primeira semana ele gastou R$5, na segunda ele gastou 50 e depois desceu de novo. Então a variância dele foi maior, isso também faz sentido, tá ok? Só um detalhe que eu gostaria de lembrar é que essa unidade da variância ela sempre é quadrada, tá ok? A gente obteve aqui, por exemplo, para o voluntário D, 262,5, tá? Como os valores estão dados em reais, então hipoteticamente você diria assim, a variância do voluntário D foi 262,5 reais quadrados, né? Mas isso não faz muito sentido para a gente, tá? Vai fazer sentido quando a gente falar de desvio padrão, tá ok? Que é agora em seguida. E o que vem a ser desvio padrão? Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá ok? Ele é dado por essa sigla daí dp e o x entre parênteses de desvio padrão, tá? Então, desvio padrão é só você pegar o valor da variância e extrair a raiz quadrada, bem simples. Então, como exemplo, eu vou pegar de novo os valores das variâncias dos voluntários daquela pesquisa que eu fiz anteriormente, tá? Dos R$100. Então, para o voluntário A, a variância dele que foi 25, o seu desvio padrão vai ser igual a 5, no caso, né? Para o voluntário B, o desvio padrão, que é a variância ao quadrado, vai ser 0, porque a variância foi 0, seu desvio padrão vai ser raiz de 0, que é 0. Para o voluntário C, o desvio padrão vai ser aproximadamente 9,35 e para o voluntário D, desvio padrão aproximadamente 6,48, tá? Você já deve ter ouvido falar naquelas pesquisas de intenção de voto, né, que quando o repórter informa a porcentagem de votos, né, de intenção de voto para um candidato, ele sempre diz tantos por cento de votos com margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Citando um exemplo aqui. Então, esses 5 pontos percentuais para mais ou para menos é justamente o desvio padrão, né? A margem de onde pode variar aí o erro dessa pesquisa, tá ok? Então, vamos fazer um exercício agora, né, para fixar o que a gente aprendeu nessa videoaula. Então, a tabela que eu vou mostrar logo a seguir, aqui à esquerda, relaciona os países com o maior consumo anual de peixes. Calcule a média, a mediana e a moda dos dados da tabela.
Então a tabela é essa daqui. Perceba que a gente tem aí 10 países e cada país tem um consumo anual de peixes, tá? Que está dado em milhões de toneladas. Então, só para citar um exemplo aqui, o Japão é o segundo colocado com 8 milhões de toneladas de peixes consumidas por ano, tá certo? Então, o que o problema quer é que você coloque esses valores, calcule a média, a moda e a mediana de todos esses valores. Então, vamos fazer isso. Só um lembrete, né? De novo, eu recomendo que você pause o vídeo agora, tente fazer sozinho antes de ver a resolução desse problema, tá? Porque se você ver a resposta direta, você não vai estar fixando na sua mente o conceito, tá? Mediana, moda e média. Então, tente primeiro, depois, se você não conseguir, ou quando você tiver terminado, é que você prossegue com o vídeo, tá? Então, vamos lá. Bom, então já separei aqui as três coisas que o problema pede, né? A média, a mediana e a moda. Se você anotou aqueles valores da tabela, você vai ter isso aqui. A média aritmética é bem simples, é só somar todos aqueles valores e dividir pelo número de valores, né? Como nós temos 10 valores, então a soma, essa fração aí, vai ser igual a 6,3, tá? Milhões de toneladas. Então 6,3 milhões de toneladas é a nossa média aritmética. O que seria mediana? Lembra? A mediana é o valor central, é o valor do meio, né? Então, antes de mostrar a mediana, também perceba outra coisa. O número de valores que a gente tem aqui é 10, né? Que é um valor par. E lembra o que acontece quando o valor é par? Como é que a gente calcula a mediana nesse caso? A gente vai fazer a média aritmética dos dois valores do meio. Tá aqui os 10 valores colocados em ordem e quem são os dois valores do meio? São exatamente o 4 e o 3 aqui, tá? Então a mediana vai ser a média aritmética entre eles. Então soma 4 com 3, que vai dar 7, divide por 2, 3,5 milhões de toneladas. Beleza? Então essa é a mediana, também é muito fácil. E a moda é a mais fácil de todas, né? A moda é aquele valor que aparece o maior número de vezes. Já está na cara que é o 2, né? Então a moda para esse problema vale 2, certo? Próximo exercício, vamos olhar qual que é. Então, considere os dados da tabela que eu também vou fornecer aqui à esquerda do vídeo, que refere-se à mortalidade infantil dos estados do Nordeste e indicam o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida a cada 1000 crianças nascidas vivas, tá? O que o problema quer é que você calcule a variância e o desvio padrão desses valores da tabela. Então, a tabela é a seguinte: temos aí os 9 estados do Nordeste e a taxa de mortalidade no primeiro ano de vida dessas crianças, dessas 1000 crianças. Como a gente calcularia a variância e o desvio padrão? De novo, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, depois você prossegue e vê a resolução do vídeo, certo? Vamos lá. Bom, separando os dois aqui, variância e desvio padrão. Como que calcula a variância? Bom, primeiro a gente precisa da média, né? Média aritmética daqueles valores. Então, calculando aqui, a média aritmética, XM, vai ser a soma de todos os valores divididos pelo número de valores, que é 9, né? Já que são 9 estados e a região Nordeste possui. Então, a média aritmética deu 51,9, certo? Então, a variância, sei que a conta está enorme, mas a gente vai destrinchar ela, vai olhar ela por partes, tá? A variância vai ser isso aí. Olha para essa primeira parte aqui, tá? Lembra que o que está dentro dos parênteses vai ser sempre o que? O valor daquela variável subtraído da média aritmética, e isso elevado ao quadrado, certo? Eu não coloquei aqui a subtração na íntegra, porque senão a conta ia ficar bem maior do que já está, né? Então eu já resumi logo. Se você voltar lá na tabela, você vai ver que o resultado do primeiro estado lá, que é a taxa de Alagoas, subtraída da média, que foi 51,9, vai dar 12,5, tá? 12,5 ainda vai ter que ser elevado ao quadrado. Faz isso em todos os valores, né, de todos os estados, né? Sempre subtraindo eles pela média que a gente obteve aqui, 51,9, certo? Então, na próxima igualdade, a gente já tem esses valores elevados ao quadrado. Então, a gente tem aí uma soma de 9 valores que eu já adiantei para vocês, tá? Então, essa soma toda dividida por 9 vai dar 47,1
vai ser a nossa variância para aquele problema de lá, tá? E o que seria o desvio padrão? Desvio padrão, como eu falei, nada mais é do que você pegar o valor da variância e extrair a raiz quadrada. Então, desvio padrão, dp, vai ser a raiz da variância, raiz quadrada de 47,1, que é aproximadamente 6,7, ok? Então, pessoal, fim de aula. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você quiser acompanhar as videoaulas que eu vou produzindo ao longo do tempo, se inscreve no canal, tá ok? Pode deixar sugestões, comentários. Se eu errei alguma coisa no vídeo, fique à vontade para comentar, tá ok? Sempre com educação, que é sempre importante, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, até mais.